Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 2, Parte 2, Capítulo 108. A segunda coisa contada por Flint era de conhecimento público. Axel já sabia sobre isso, mas este mundo não tinha um dispositivo para medir com precisão a maestria central de um Pokémon. Então, às vezes, um treinador simplesmente perdia tempo na maestria central quando ela já estava cheia. Mas Axel tinha uma vantagem nisso devido ao sistema. A propósito, notei que todos os seus Pokémons estão em Pokébolas, exceto Beedrill, que está em Ultra Ball. Sugiro que você troque a Pokébola o mais rápido possível, sugeriu Flint. Obrigado. Eu faria isso mais tarde, disse Axel. Você não está dando muita importância a isso, mas eu sugeriria que você desse, disse Flint. Axel leu muito sobre o universo da Pokébola. Uma Pokébola normal seria pequena por dentro, como uma sala pequena. O ambiente também seria básico. No entanto, Pokébolas avançadas como Ultra Ball e Pokébolas seriam tão grandes quanto um castelo por dentro. Pokébolas específicas como a Cura Ball não só teriam um bom ambiente interno, mas também curariam os Pokémons passivamente quando estivessem dentro da Pokébola. Qualquer Pokébola curaria os Pokémons dentro da bola, mas a Cura Ball os curaria muito mais efetivamente. Mas como na maior parte do tempo os Pokémons de Axel estão fora do treinamento e da luta com a Pokébola, ele não viu necessidade de mudar a Pokébola agora. Pokébolas de grau mais alto não só têm um bom ambiente interno, mas também afetariam passivamente o Pokémon a longo prazo. Obviamente da maneira certa. Muitos treinadores não consideram esse pequeno detalhe para economizar algum dinheiro, mas seria realmente útil a longo prazo. Então, sugiro que você troque as Pokébolas, disse Flint. Axel não sabia desse pequeno detalhe, mas ao ouvir uma voz tão séria de Flint, ele pensou que era importante. Ele decidiu atualizar cada Pokébola de seus Pokémons. Há também uma Pokébola especializada para Pokémon específicos, disse Flint. Axel não sabia o que era aquilo. Não é conhecido por muitos treinadores, pois é uma descoberta recente e é muito caro. Mas você pode encomendar uma Pokébola personalizada para cada Pokémon. No entanto, não sugiro que você faça isso a menos que um Pokémon atinja o nível raro e você já tenha pensado em seu plano de crescimento. Essa era uma informação nova para Axel e seria muito valiosa no futuro. Conversar com os líderes de ginásio foi uma bênção. Eu não sabia dessa informação. Quanto custa normalmente? Perguntou Axel. De 200 milhões a 500 milhões de Pokédólares. Por uma única Pokébola. Axel engasgou. Sim, eu disse que era um pouco caro. Mas eles fazem um bom trabalho. Esta invenção foi feita com a parceria do Professor Oak e Corporação Devon. A última vez que Axel pagou um bom preço por uma Pokébola foi 15 mil Pokédólares e foi por uma Ultra Bola. Até mesmo a Master Bola custou 30 mil Pokédólares e foi a Pokébola mais cara que Axel já conheceu. Mas essa Pokébola custou 500 milhões de Pokédólares? O que tinha nela? Isso deixou Axel curioso. Eles conversaram sobre alguns assuntos interessantes e Axel foi embora. Axel também perguntou se Flint sabia como ativar poder oculto, mas Flint também não tinha a mínima ideia sobre isso. Essa batalha com Flint foi uma revelação para Axel. Havia muitas coisas que ele precisava retificar em seu estilo de batalha e também em seus Pokémon. Eles eram... Shedinja não tinha nenhum bom movimento de ataque. Axel nunca percebeu isso. Como a maioria dos ataques não o afetava, Shedinja só contaria com hipnose. Isso precisava mudar. 2. Beedrill deve aprender Dança das Espadas agora. Isso aumentaria seu ataque. Ele também deve ter alguma variedade em movimentos de ataque, mas isso seria para mais tarde. 3. Axel deveria fazer um plano de crescimento para Nidorino. Afinal, era o primeiro Pokémon de Axel. Ele não queria que ele ficasse para trás dos outros. Axel estava planejando ir para a Cidade Palette amanhã. Ele pegaria um voo para a Cidade Palette. Ele não queria desperdiçar dinheiro na Floresta Viridian. A Floresta Viridian, diferentemente de animes ou jogos, era uma das florestas mais perigosas da região de Kanto. Era tão perigosa que nem mesmo treinadores de elite ousariam ir lá livremente. A Liga fez um acordo com os senhores da Floresta de Viridian. A Liga fez uma estrada dentro da floresta e os senhores da floresta não perturbariam os humanos ao andarem na estrada. Mas para passar por essa estrada você teria que pegar um passe e custaria 10 mil Pokédólares. Um voo para a Cidade Palette custa 3 mil Pokédólares. Então, Axel escolheu a opção de voo. Axel não tinha planos de treinar seus Pokémon por pelo menos uma semana. Ele queria que eles tivessem uma folga do treinamento regular. Então, ele escolheu a opção de voo. No dia seguinte, Axel se despediu de Cidade Pelter e embarcou no voo. Ele chegou à Cidade Palette depois de 45 minutos. O mundo Pokémon era vasto e até mesmo a distância entre Cidade Pelter e Cidade Palette não era brincadeira. Ele estava caminhando, levaria um mês para chegar lá. Axel sentiu o cheiro do ar fresco após pousar. Era a primeira vez que ele vinha a esta cidade, mas ele estava tendo um sentimento nostálgico. De acordo com o anime, foi aqui que tudo começou. Esta cidade tinha um significado histórico. Esta foi a única cidade a ter abrigado 3 campeões da região de Kanto. Seria bom conhecer Red e Blue, pensou Axel e caminhou em direção à casa do Professor Carvalho. Capítulo 109. Acontece que a casa do Professor Oak era muito longe do aeroporto. Cidade Palette era uma cidade grande. Então ele decidiu ligar para Oak. Trim trim, Kachak. Olá, disse uma voz velha e madura. Olá, aqui é o Professor Carvalho? Perguntou Axel. Sim, estou. Quem diabos é você para me perturbar esta manhã? Perguntou o Professor Oak. Ah, o que Miau comeu sua língua? Axel nunca imaginou que a personalidade de Oak seria tão diferente do que ele esperava. Nos jogos e no anime, Oak era um personagem amoroso com uma personalidade humilde. Mas, na realidade, era exatamente o oposto. Depois de se recompor, ele falou novamente.
Olá, professor Oak. Eu sou Axel Blaze, o treinador. O Sr. Koga me disse para entrar em contato com você quando eu chegar à cidade Palette. Acho que o pequeno Koga disse algo sobre isso, disse Oak tentando se lembrar. O Sr. Koga disse que se eu primeiro batalhar em um ginásio e depois retornar à cidade de Palette, você me consideraria seu discípulo. Certo, certo. Então, por que você está me deixando esperando? Onde você está? Disse Oak como se lembrasse. Estou no aeroporto de cidade Palette, respondeu Axel. Então, você espera que eu vá te buscar? Se apresse, porra. Eu não tenho o dia todo. Oak fez um comentário sarcástico. Axel estava começando a ficar irritado com a personalidade de Oak, mas ele se conteve. Ok, estarei aí à tarde, disse Axel. Você não me ouviu, eu não tenho o dia todo. Vou mandar a Lacazon te buscar depois que ele tomar o café da manhã. Fique no aeroporto, disse Oak e desligou. O que houve com esse cara? Primeiro, ele disse que não se incomodaria em pegá-lo e agora estava enviando a Lacazon em sua direção. A Lacazon tinha um bom movimento chamado teletransporte, mas a casa de Oak era muito longe. Ele não sabia quando a Lacazon chegaria. Ele não podia fazer nada agora, então decidiu esperar. Axel pensou em tomar café da manhã enquanto esperava. Seus pokémons também estavam com fome. Os pokémons estavam seguindo sua própria dieta e sua própria receita. Todos tinham sua receita agora, exceto Magikarp, pois era novo e Axel não teve tempo de comprar a receita para ele. Axel tinha ganhado a receita da linha Bulbasauro do líder da família Venu como um presente. Axel estava aproveitando a multidão do aeroporto e seus lanches quando sentiu um toque em seu ombro por trás. Assim que ele se virou, ele ficou tão surpreso com a criatura atrás que caiu da cadeira. Era a Lacazon. O motivo da surpresa de Axel foi sua aura. Axel agora tinha maestria inicial de aura e podia sentir subconscientemente a aura de criaturas vivas ao seu redor, mas ele não sentiu nenhuma aura de Lacazon. Olá, Axel. Oak me mandou te buscar. Ele me disse que você foi informado, disse o Pokémon. Posso terminar meu café da manhã primeiro? Você pode. Qual nível seu Lacazon havia alcançado para que Axel não sentisse sua aura? Ele havia alcançado o nível mestre? Fazia muitas décadas desde que o público viu Samuel Oak batalhar com seus pokémons. Da última vez, foi dito que apenas Charizard e Dragonite estavam no nível mestre. Esse pokémon estava mesmo no time principal de Oak? Havia muitas perguntas em sua mente quando a Lacazon falou. Sim, você está certo. Estou no time principal de Oak, disse a Lacazon. Ele estava falando telepaticamente, mas Axel podia sentir como se estivesse falando diretamente com ele. Obrigado pelo esclarecimento, disse Axel. Espera, a Lacazon pode ler minha mente? Pensou Axel. Sim, eu posso. Eu sou um Pokémon psíquico. Lembra, disse o Pokémon. Depois do choque inicial, Axel terminou seu café da manhã e agora estava pronto para ir. Como vamos para a casa do professor Carvalho? Perguntou Axel. Teletransportando-se, é claro. A Lacazon agarrou Axel pela cintura e então, de repente, eles desapareceram. Besteira. O lugar parecia um campo sem fim. Havia uma casa com um portão. Na verdade, essa casa poderia ser chamada de castelo. O castelo era cercado por muros onde olhos normais não conseguiam ver o fim. Havia um portão enorme como dos tempos medievais. Do lado de fora do castelo, havia um Pokémon humanoide parado e um garoto de cabelos prateados vomitando com as pernas meio dobradas. Besteira. Harry estava certo. Aparição e desaparição são um pé no saco, pensou Axel. Depois de um minuto inteiro, ele se acalmou. Espera, por que estamos fora do castelo? Isso é como Hogwarts, onde você não pode aparatar e desaparatar dentro dele, pensou Axel. Não sei o que é Hogwarts, mas você pode se teletransportar para dentro do castelo, disse a Lacazon. Então por que estamos lá fora? E por favor, não leia minha mente de agora em diante, disse Axel. A Lacazon pareceu um pouco triste quando ouviu isso. Olhe para o chão e o que você está fazendo? Você quer limpar o chão do castelo? Axel pareceu perceber porque a Lacazon não se teletransportou para dentro da casa. Está tudo bem. Isso acontece com todo mundo no começo. Você se acostumaria. Então, agora vamos entrar? Disse a Lacazon. Capítulo 110. Reunião Carvalho. O portão enorme abriu, mas não fez tanto barulho quanto Axel esperava. Axel e a Lacazon entraram no portão. Depois disso, Axel teve a chance de ver o lugar. O lugar era enorme. Era como uma cidade. No lado esquerdo, havia o maior celeiro que Axel já tinha visto. Muitas variedades de Pokémon podiam ser vistas. Os Pokémons não eram apenas da região de Kanto, mas de todo o mundo. Axel não conseguia reconhecer nem metade das espécies de Pokémon. Axel não tinha assistido às versões posteriores de anime e jogos no mundo real. Quando o celeiro terminou mais para o lado esquerdo, Axel pôde ver o que parecia uma mini floresta. O lado direito consistia em variedades de lojas e um grande lago do qual Axel não conseguia ver o fim. E logo à sua frente havia um enorme castelo. Este deve ser o castelo do Professor Oak. Havia 2 mini-castelos de cada lado do castelo. Axel não conseguia descobrir para que servia. Axel seguiu a Lacazon sem pensar até o enorme castelo e ele o levou até uma sala. O interior do castelo tinha muitas pinturas de Pokémons, algumas das quais Axel não conseguia entender. Havia uma grande escada que levava ao primeiro andar do castelo. Depois de entrar no primeiro andar e bater na sala, Axel pôde ouvir a voz. Está aberto, disse a velha voz madura. A Lacazon abriu, entrou e disse. Trouxe o garoto, Oak. Bom trabalho como sempre, Joe, disse a velha voz madura. Axel também entrou na sala e a examinou. Era um escritório doméstico de tamanho médio.
Havia um armário cheio de livros no lado de trás do velho. O velho estava sentado em uma cadeira trabalhando em seu laptop. O laptop estava sobre a mesa. Havia um sofá e uma janela no lado oposto. O velho se levantou e caminhou em direção a Axel. Ele era o professor Samuel Ock. Ele era o famoso pesquisador Pokémon e atualmente era o mestre Pokémon do mundo. Axel ficou impressionado quando viu Ock. Não era todo dia que você encontraria a pessoa que era basicamente o deus deste mundo. O mestre Pokémon é chamado de mestre dos Pokémons. Ele é chamado de mestre por um motivo. Existem muitas qualificações que um mestre Pokémon deve ter. Cada uma delas não era algo que um humano normal poderia realizar. Existem dois tipos de criaturas que existem neste mundo. Eles são Pokémons e humanos. E há duas criaturas que governam este mundo. Eles são Arceus e um mestre Pokémon. O mestre Pokémon é o representante do lado humano. É por isso que ela é considerado um deus dos humanos neste mundo. E Axel estava a 3 pés de distância de tal existência. Ock estava vestindo uma camiseta azul celeste com jeans azul e um par de chinelos. Era incomum não ver o professor Ock em seu jaleco de laboratório de marca registrada. Pelo menos era o que Axel esperava dele. Ock chegou perto de Axel e levantou a mão para um aperto de mão. Olá, Axel, eu sou Samuel Ock. Axel encontrou sua mão e respondeu. Olá, professor Ock. Meu nome é Axel Blaze. Sou da cidade de Akone. Oh, Akone U. Fazia muito tempo que não ia lá. É muito longe. Enquanto Ock se lembrava de seu dia de viagem na cidade de Akone, Axel pensava, Ock esteve na minha cidade. Minha cidade? Tal era o efeito de ficar deslumbrado. Tenho trabalho. Voltarei com vocês depois de algumas horas. Encontrarei vocês no centro de pesquisa. Joe, por que você não dá a esse garoto aqui uma breve orientação das terras? Tenho certeza de que seria útil. Agora, Chop, vão vocês. Disse Ock e voltou para sua cadeira. Axel então seguiu a Lacazon para sua curta orientação. O lugar era como uma cidade pequena e pelos padrões do mundo Pokémon, não pelos padrões da Terra. Embora fosse grande, quase não havia casas ou infraestruturas. Na parte de trás do castelo havia uma área de pesquisa. Havia muitos edifícios para pesquisa. Pokémart Centro Pokémon, uma variedade de centros de fabricação de itens e um grande edifício de pesquisa. O edifício estava conectado a um celeiro. O lado direito do terreno consistia em uma variedade de lojas e um grande lago. Quase todos os Pokémon aquáticos vivem neste lago. Temos uma variedade deles. Ock gosta de colecionar variedades de todos os tipos de Pokémon. Quantos Pokémons existem nesta terra? Da última vez que verifiquei, havia 20.156 Pokémons, incluindo eu, respondeu a Lacazon. Isso é muito, suspirou Axel. Na verdade, não está considerando o tamanho da Terra. Todos os Pokémon de Ock, Blue e Red vivem aqui. Os 2 mini-castelos de cada lado do castelo do Ock são o castelo do Blue e do Red. É costume receber um castelo quando você é um discípulo do Ock. Se o Ock decidir que você seja o próximo discípulo, você também ganhará um castelo. A Lacazon deu uma longa explicação. O celeiro consiste em Pokémon até o rank raro. Como você vê, o celeiro é muito grande. Nem eu sei o tamanho dele. Axel não conseguia ver o fim do celeiro. Era tão grande. A Lacazon cumpriu seu dever. Ele apresentou Axel a muitas lojas úteis que ele pode precisar visitar no futuro, e depois de algum tempo, eles retornaram ao centro de pesquisa. Ock já estava esperando no centro de pesquisa e com ele estava um homem de meia idade com longos cabelos azuis. Axel adivinhou quem era. Capítulo 111. O homem era Blue, o antigo campeão de canto. Blue foi o campeão pelo menor tempo da história. Normalmente, um campeão é obrigado a governar por pelo menos 2 anos após receber seu título. Mas Blue foi derrotado após 8 dias por Red. Foi uma história bem cômica. Red e Blue começaram sua jornada ao mesmo tempo, mas Red estava atrasado para a Liga Índigo por alguns dias. Então ele foi desclassificado. Depois que Blue ganhou o campeonato, ele foi desafiado por Red após 7 dias. Normalmente Red teria que esperar um ano para desafiar o campeonato e as regras não permitiam que Red desafiasse o campeão. Mas Blue concordou com o desafio. Como era a primeira decisão de Blue depois de ser campeão, ninguém podia expressar nenhuma opinião sobre isso. Os campeões eram geralmente considerados reis de sua região. Então, nenhuma pessoa sã iria contra sua decisão. A batalha foi muito acirrada, mas Red venceu e ficou com o título de campeão. Blue foi humilhado após a luta. Esta foi a primeira vez na história que um campeão perdeu seu título tão rápido. As pessoas começaram a chamar Blue de 8 dias por muitos anos. O primeiro discípulo foi derrotado pelo segundo discípulo de Ock. Então uma certa citação de um treinador ficou famosa. Somente um discípulo de Ock poderia vencer outro discípulo seu, porque era verdade. Blue era um dos ou se não o mais forte campeão que já existiu até Red aparecer. Então Blue se concentrou em sua ocupação secundária que era explorador de Pokémon. Ele iria para diferentes lugares desconhecidos que nunca tinham sido explorados ainda e relataria suas descobertas para Ock. Era um trabalho bem interessante, mas arriscado também. Blue tinha um cabelo pequeno e espetado. Ele tinha uma barba francesa como Robert Downey Jr. Ele estava vestindo uma camisa vermelha e uma jaqueta azul com um símbolo de Pokébola na frente. Pequenas rugas começaram a se formar no lado de sua boca, sinalizando que ele não estava envelhecendo bem. Ele tinha um rosto bonito com olhos azuis. Terminou o passeio turístico? Perguntou Ock. Sim, o lugar é gigantesco, disse Axel. É claro que sou um mestre Pokémon, afinal. Cerca de 70% de Cidade Palette pertencia a Ock. Esta pode ter sido a maior terra que qualquer indivíduo já possuiu. Acredito que você saiba quem é? Sim, é um prazer conhecê-lo, Sr. Blue. Oh, o garoto tem modos bem incomum, já que ele pode ser seu próximo discípulo pai, disse Blue apertando a mão de Axel. Você quer dizer? Perguntou Ock. Você sabe exatamente o que quero dizer, pai, respondeu Blue. Axel não ficou impressionado quando conheceu Blue.
Quero dizer, o cara e seu Blastoise eram infames, mas ele já tinha conhecido Ok. Axel, se você se tornar o próximo discípulo do papai, seremos praticamente como irmãos. Você quer ter uma batalha comigo? Ah! Pare com isso, Blue, o garoto ainda não está pronto para lutar com você, comentou Ok. Ok continuou, ok, então vamos começar. Primeiro, deixe-me explicar por que você está aqui. Decidi que se você passar no meu teste, eu o selecionaria como meu novo discípulo. Até agora só tenho 2 discípulos e eles são Red e Blue. Eu tenho uma pergunta, disse Axel. Ok assentiu com a cabeça e Axel continuou primeiro. Por que você escolheu que eu fosse seu discípulo? Já que você só tem 2 deles até agora, eu acho que você deve ter muitas condições ou requisitos para seu discípulo. E segundo, qual é o teste que eu teria que cumprir para me tornar um? Para responder a sua segunda pergunta, eu lhe diria isso depois que tivermos essa conversa. Quanto à primeira pergunta, não há tais requisitos. Eu escolho você porque quero que você seja meu próximo discípulo. Bem, há um requisito miserável para isso. Estou escolhendo você, porque quero que você seja meu próximo herdeiro. Quero que você seja o próximo mestre Pokémon. Escolhi Red e Blue pelo mesmo motivo. Mas depois de alguns anos, eles seguiram seu próprio caminho. Blue escolheu ser o explorador Pokémon e Red, bem, ele está pensando no que fazer agora. Red já havia vencido 6 títulos de campeão das 6 regiões, mas agora ele não quer mais perseguir isso. E ouvi dizer que você quer ser o próximo mestre Pokémon. Então, se eu escolher você, eu gostaria que você fosse o próximo mestre Pokémon. Estou ficando velho e só posso ser o próximo mestre Pokémon por 30 anos. Então, eu quero que a região de Kanto tenha o próximo mestre Pokémon. Essa foi uma informação nova para Axel. Ele sabia que Ok queria apoiá-lo porque ele queria ser o campeão e até mesmo mestre Pokémon no futuro. Mas ele nunca pensou que Ok estava planejando prepará-lo como seu sucessor. Quanto ao teste, ele começaria agora. Existem 2 testes. Se você passar neles, você será meu discípulo. Você está pronto? Sim, disse Axel corrigindo sua postura e ficando ereto como se estivesse se preparando para uma guerra. Para o primeiro teste, eu tenho uma pergunta. Você quer ser o próximo mestre Pokémon? Perguntou Ok. Sim, eu quero ser o próximo mestre Pokémon, respondeu Axel com uma voz resoluta. Ok então. Parabéns, garoto. Você passou no primeiro teste, disse Ok dando tapinhas em suas costas. Axel tinha um olhar surpreso no rosto. Ele não achava que o teste seria tão fácil. Enquanto isso, Blue disse. Rindo, eu também fiquei com a mesma cara quando o papai disse que eu passei no primeiro teste. Agora para o segundo teste. Como você é um treinador, eu gostaria de testá-lo em uma batalha. Você batalharia com um dos meus Pokémon do meu time principal, disse Ok. Axel ficou surpreso novamente. Porque quão poderoso era o time principal de Ok? Esse cara tinha sido mestre Pokémon por muitas décadas. Como Axel, um treinador intermediário, poderia derrotar qualquer um dos Pokémon do time principal de Ok. Esqueça o time principal. Axel acreditava que não conseguiria derrotar nem mesmo seus times substitutos. Mas, professor Ok, não acho que eu possa vencer um dos seus Pokémon no time principal. Comecei minha jornada há apenas 6 meses, disse Axel. Foi quando ambos, Ok e Blue, começaram a rir histericamente. Blue estava até segurando a barriga enquanto ria. Axel se sentiu mal quando eles riram. Ele pode não ser tão poderoso quanto eles, mas sabia que não era um mau treinador. Depois de controlar a risada, Ok disse enquanto Blue ainda estava rindo. Você não precisa vencer isso. Então o que eu tenho que fazer? Perguntou Axel. Foi quando Ok ficou sério e Blue também parou de rir. E Ok disse. Sobreviver. Capítulo 112. Axel tinha um olhar atordoado no rosto. O que significava sobreviver? Ele morreria nesse teste? O que realmente aconteceria? Sim, você só tem que sobreviver. Meus Pokémon não atacariam e só defenderiam. Você e seus Pokémons só têm que sobreviver. Você pode usar todos os seus Pokémons. Então, você está pronto? Disse Ok. Axel não disse nada e apenas assentiu com a cabeça. Se era para sobreviver, então ele estava pronto. Ele teria que enfrentar Ok no futuro se quisesse se tornar um mestre Pokémon. 3 deles foram para o campo de batalha que ficava a apenas 2 minutos do centro de pesquisa. O campo de batalha não era muito grande. Era um campo de batalha normal. Então, tire seu Pokémon. Eu sugiro que você não tire nenhum Pokémon que nem teve sua primeira evolução, disse Ok. Então ele não poderia tirar Bulbasauro e Magikarp. Axel seguiu o conselho e enviou seu primeiro Pokémon. Bzzz veio o som do Pokémon. O primeiro Pokémon que Axel escolheu foi Beedrill. Esse é um Beedrill anormalmente grande. Você parece ter criado bem. Saia, gritou Ok e jogou a Pokébola. Roar. Axel olhou para o Pokémon e engoliu sua própria saliva. O Pokémon era um Pokémon dracônico e bípede. Era vermelho claro com uma parte inferior creme do peito até a ponta da cauda. Tinha um pescoço longo, pequenos olhos azuis, narinas ligeiramente levantadas e 2 estruturas semelhantes a chifres projetando-se da parte de trás de sua cabeça retangular. Havia 2 presas visíveis da mandíbula superior quando sua boca estava fechada. 2 grandes asas com partes inferiores azul esverdeadas brotam de suas costas e um apêndice semelhante a um chifre se projeta do topo da terceira articulação de cada asa. O Pokémon era Charizard. O Charizard de Ok foi o primeiro Pokémon a atingir o rank mestre. Era o Pokémon mais poderoso do time de Ok e pelo que Axel viu, ainda era. Um Charizard normal teria cerca de 6 pés de altura. Mas este Charizard tinha quase 9 pés de altura. Além de um Charizard normal, ele tinha escamas de dragão vermelho claro em sua cauda longa, 2 mãos, pescoço longo e 2 pernas. Parecia um Charizard mutante. Este Charizard já parecia um meio dragão. O olhar de arrogância que ele deu fez Axel sentir que este Pokémon era o Pokémon mais poderoso que já existiu. Mas como Alakazam, ele nem mesmo excluiu uma pitada de aura.
Charizard, apenas defenda, não ataque. Temos uma criança pequena aqui. Não queremos que ele fique assustado pelo resto da vida, disse Ok com um sorriso irônico. Axel sentiu raiva quando ouviu isso. Ele sabia que talvez nem arranhasse essa monstruosidade, mas ele tinha seu orgulho. Beedrill, você ouviu o velho. Podemos não conseguir vencer, mas vamos dar a eles o nosso melhor. Eu seria o árbitro aqui. Vocês dois estão prontos? Disse Blue. Sim, sim, que a batalha comece, disse Blue. Bom, Beedrill e Axel caíram no chão. Axel estava de cara no chão onde Beedrill tentava se levantar. Ambos estavam em choque com o que estava acontecendo. Jin, Aura foi elevada em 15. Jin, uma nova habilidade passiva é criada, resistência à aura. Jin, a resistência da aura foi aumentada para 2. Jin, a resistência da aura foi aumentada para 3. Jin, a resistência da aura foi aumentada para 4. Jin, a mente calma de Beedrill subiu para o nível 16. Uma série de notificações chegou, mas Axel estava ocupado demais tentando não desmaiar. O que é isso? É Charizard Aura? Sua mente estava acelerada. Axel estava certo. Essa era a aura de Charizard. Com sua aura sozinha, ela imobilizou Axel e Beedrill. Axel sentiu que se não tivesse domínio inicial da aura, ele teria morrido, ali mesmo. Então, foi isso que Ok disse sobre sobreviver, pensou Axel. Axel estava tentando acalmar sua mente, o mais rápido possível, porque ele iria desmaiar devido à pressão da aura. Beedrill agora estava lentamente se levantando, apenas porque havia dominado, mente calma, para o nível de competência. Os dois levaram de 4 a 5 minutos para se levantar. Axel usou toda essa força das pernas para se levantar. Ele podia sentir a perna rasgando e podia sentir sangue frio escorrendo das pernas e do nariz. Era assim que Charizard era poderoso. Atualmente o Pokémon não lendário mais forte que já existiu. Beedrill levou mais alguns minutos para voltar ao normal. O corpo dos Pokémons era normalmente mais forte que o dos humanos. Jin, a defesa de Beedrill subiu para A. Jin, sua saúde diminuiu em 50. Esta foi a primeira vez que ele viu sua saúde piorar. Beedrill usa Dança das Espadas e depois Teia Elétrica. Beedrill só conseguiu usar Dança das Espadas uma vez, pois tinha acabado de aprender o movimento. Ele usou Teia Elétrica em Charizard e o movimento o atingiu. Charizard apenas bateu as asas suavemente e a teia foi desconectada. Não teve efeito em Charizard. Movimentos do tipo elétrico são super efetivos contra ele, mas Charizard nem mudou sua face. Beedrill use sua agilidade 2 vezes, então use Broca Veloz. Cubra a Broca Veloz com veneno. Beedrill fez isso. Mesmo usando sua agilidade 2 vezes, ele estava muito lento devido aos efeitos da aura de Charizard. Beedrill girou sua broca e atingiu Charizard bem no peito e então ricocheteou alguns metros do impacto e desmaiou. Enquanto isso, Charizard nem moveu um músculo. Axel chamou Beedrill de volta dizendo que ele fez um bom trabalho e mudou o Pokémon. Beedrill tinha usado todo o seu poder naquela corrida de perfuração, mas não havia nenhum arranhão no rosto de Charizard. Essa vai ser uma batalha difícil, pensou Axel e jogou outra Pokébola. Nidou, disse o Pokémon com um rugido. Capítulo 113. Nidorino, vamos mostrar a ele o que podemos fazer, disse Axel. Nidorino viu Axel ofegante. Viu Axel sangrando pelo nariz, boca e pernas e ficou bravo. Nidorino pode não ser o Pokémon mais poderoso agora no time de Axel. Ele não conseguiu nem derrotar Beedrill. Mas Nidorino foi o primeiro Pokémon que Axel teve. O vínculo entre eles era muito maior do que qualquer outro Pokémon. Agora ele estava determinado a ensinar uma lição a esse Charizard. Vocês dois estão prontos? Perguntou Blue novamente. Também foi miserável para Blue ver essa partida. Ele sabia como se sentia quando estava no lugar de Axel muitos anos atrás. Sim, e bom de novo. Nidorino estava no chão. Axel também se abaixou sobre um joelho. Após o fim da batalha, Charizard havia tirado sua aura e agora estava de volta. Axel se levantou lentamente e Nidorino também. Bom, parece que você se acostumou com esse nível de aura e treinou seu Nidorino muito bem. Ele é melhor treinado que seu Beedrill. Estou impressionado, disse Ok. Axel não respondeu. Ele estava se concentrando em seu batimento cardíaco e nos músculos das pernas para se acalmar. Bom, você é um bom treinador. Então por que não aumentamos a dificuldade em um nível? Disse Ok então. Bom, Axel e Nidorino caíram novamente. Desta vez a pressão de aura era quase o dobro do que na batalha anterior. Axel chegou a uma conclusão horrível de que Charizard nem sequer tinha sido sério antes. Pode nem ser sério agora. Jin, a resistência de aura subiu para 5. Jin, sua força aumentou em 5. Jin, a defesa de Nidorino subiu para C. Jin, seu HP diminuiu em 75. Eles levaram de 6 a 7 minutos, mas ambos se levantaram lentamente. A razão pela qual Nidorino conseguiu lidar com Charizard Aura melhor do que Beedrill foi porque ele foi bem trazido por Axel. Todas as suas estatísticas foram maximizadas antes de sua evolução e com o guia do livro de Meu sobre o caminho antigo, o físico de Nidorino era o melhor do time de Axel. Beedrill tinha mais poder de ataque que Nidorino. Foi por isso que Nidorino perdeu, mas a defesa de Nidorino era extremamente boa. Ok ficou impressionado que um Pokémon de classificação rara pudesse lidar com esse tipo de pressão de aura. A pressão de aura em Nidorino era muito maior do que a de Axel. Axel não conseguia lidar com essa quantidade de pressão agora e Ok e Charizard sabiam disso. Nidoou, rugiu Nidorino. Esta foi uma declaração de que não iria recuar. Nidorino, use foco de energia e chifre furadeira com veneno. Nido, ele disse e usou foco de energia primeiro e então começou a girar seu chifre. Veneno estava saindo dos chifres e a cor do chifre giratório agora era roxa. Nidorino se moveu o mais rápido que pôde e tentou enfiar o chifre no peito de Charizard.
Como Charizard era mais alto que Nidorino, ele pulou para conectar o movimento no peito de Charizard. Mas Charizard bloqueou com sua mão que estava coberta de escamas de dragão. O som de metal colidindo veio do movimento. Faíscas voaram e Nidorino pulou para trás para manter o equilíbrio. Charizard recebeu 0 de dano novamente. Essas escamas de dragão pareciam muito duras e duráveis. Embora o chifre estivesse coberto de veneno, Charizard não estava envenenado. Sua resistência a veneno era muito alta. Nidorino, use bomba de lodo, disse Axel. Uma enorme quantidade de veneno saiu da boca de Nidorino e voou em direção a Charizard e Bão. Poeira voou do impacto. Quando a poeira baixou, Axel viu que Charizard tinha recebido 0 de dano. Axel estava ficando frustrado. Nidorino, use ataque rápido e depois chifre furadeira e deu seu melhor. Como nem mesmo a bomba de lodo envenenou Charizard, Axel chegou à conclusão de que o veneno de Nidorino não era potente o suficiente para Charizard. Nidorino também sabia porque Axel disse isso e isso feriu seu orgulho. Nidorino era um Pokémon do tipo veneno e tinha um núcleo veneno. Então, vendo que seu veneno não era eficaz, ele ficou bravo. Ele usou seu ataque rápido e se moveu rápido. Charizard desviou do primeiro ataque, mas o segundo ataque atingiu o peito de Charizard novamente. Desta vez, Nidorino estava usando seu poder total. O poder era tão forte que Nidorino voou para fora do impacto e colidiu com a parede. Poeira surgiu do impacto e quando ela se assentou, Axel viu que Charizard estava bem, mas agora, tinha uma pequena cicatriz no peito. Quando Nidorino viu a cicatriz, sorriu e depois desmaiou. O segundo Pokémon caiu. E só Shedinja sobrou. Axel não iria usar Charmeleon nessa luta. Vendo que a aura de Charizard era tão forte, ele sabia que Charmeleon não conseguiria lidar com isso. Vai, Marcos, gritou Axel. E Shedinja apareceu. Um Shedinja, ele tem um Pokémon interessante, disse Blue. Marcos, veja aquele arranhar ali no peito. Essa foi a única quantidade de dano que Nidorino e Beedrill conseguiram causar. Esse Pokémon é muito poderoso. Vamos mostrar a esse filho da puta o que somos, gritou Axel. Shedinja era o Pokémon mais poderoso de seu time agora. Mesmo que não fosse o caso, Axel sempre teve uma espécie de confiança quando estava com Shedinja. Era um tipo de sentimento e aura que Axel sempre sentiu. Vocês dois estão prontos? Perguntou Blue pela terceira vez. Sim. E então o humor de Charizard ficou sério. Desta vez, quando ele excluiu sua aura, Axel assegurou. Sangue estava saindo de sua boca, mas ele o segurou. Shedinja também não caiu. Ele estava caindo, mas ele o segurou quando estava prestes a tocar o chão. A pressão de aura era diferente da gravidade, mas era similar. Shedinja vinha treinando em sua gravidade por um longo tempo, então estava acostumado a tal pressão. Shedinja estava obviamente bravo ao ver o status de Axel agora. Estava enfurecido. E então, você é um Pokémon interessante. Embora o mundo o chame de o mais fraco de todos, você tem uma boa mentalidade para lidar com minha aura. Era Charizard falando. Sua voz era madura e soava como a de um velho. Axel então percebeu que Charizard podia falar. Era um Pokémon de nível mestre, claro, podia, mas Axel estava sob tanta pressão que nunca pensou nisso. HMPH. Um mortal como esse tenta me insultar na frente do meu treinador? Você tem coragem, disse Marcos. Obviamente, outros só conseguiam ouvir Shedinja, mas Charizard conseguia entender perfeitamente. Ele ficou bravo com esse comentário. Um mortal? Então você acha que é o próprio Arceus? Você tem coragem, garoto, rugiu Charizard. O que diabos isso está dizendo? Pensou Axel. Posso não ser Arceus, mas sou Marcos e sou a própria morte, rugiu Shedinja. Capítulo 114. Shedinja então usou gravidade em Charizard. Não teve muito efeito nele, mas Charizard foi afetado um pouco. Seus movimentos tinham alguns nanosegundos de atraso de tempo. Shedinja use endurecer 6 vezes, então agilidade 3 vezes. Depois disso vá até ele e use hipnose, Axel instruiu. Shedinja era rápido. Não foi afetado pela pressão da aura e usou agilidade 3 vezes. Chegou perto de Charizard e usou hipnose. Hipnose já estava no nível de competência. Mas Charizard não parece ser afetado por isso. A luta foi durante o dia, então o efeito de hipnose foi ainda menor. Axel disse a Shedinja para usar hipnose repetidamente. Mesmo depois de usá-lo 10 vezes, Charizard não parece ser afetado por ele. É só isso que você sabe fazer? Perguntou Charizard com um sorriso zombeteiro. É melhor que você sentado aqui sem fazer nada. Um dragão híbrido como você não tem o orgulho de um dragão, respondeu Shedinja. Você ousa zombar de mim, rugiu Charizard. O rugido foi tão poderoso que Shedinja foi lançado para longe, mas não caiu e manteve o equilíbrio. Eu só estava te dando uma chance. Mas eu já tive paciência, disse Charizard e cuspiu um lança-chamas. O lança-chamas não parecia muito poderoso para um Pokémon de nível mestre. Charizard estava apenas testando Shedinja, mas Axel estava em tumulto. Ataques do tipo fogo são super efetivos contra ele. Marcos, use sombra traiçoeira e desvie do ataque. Shedinja obedeceu. Ele usou sombra traiçoeira na sombra de uma pedra de tamanho médio. O lança-chamas não atingiu o chão, então Shedinja estava seguro. Charizard, controle-se. Eu disse para você não atacar os Pokémon do garoto, gritou Ok. Mas Charizard não estava ouvindo Ok nem um pouco. Ele estava cuspindo lança-chamas aqui e ali por todo lugar. Shedinja estava tentando desviar do ataque usando sombra traiçoeira. O lança-chamas também estava criando muitas sombras, então Shedinja tinha muito espaço para usar sombra traiçoeira, agora. Mas depois de algum tempo não havia mais sombra para Shedinja desviar. Charizard então usou seu lança-chamas pela última vez pensando em acabar com a batalha.
Mesmo que Ok tenha dito para ele parar, ele não iria parar quando alguém atingisse seu orgulho. Havia muitos requisitos para um Pokémon de nível mestre atingir o nível de Deus. Para Charizard, um deles era ser um Pokémon do tipo dragão. Por enquanto, Charizard não havia conseguido. Ele havia tentado seu melhor e metade do seu corpo agora estava em escamas de dragão, mas ele ainda não havia conseguido. Então, ele ficou bravo quando alguém disse que ele não era um dragão de verdade. As espécies Charizard sempre foram prejudicadas por esse fato porque, nos tempos antigos, Charizard era um Pokémon do tipo dragão, mas devido à diluição do sangue ancestral de muitas gerações, agora era apenas um tipo fogo. Essa informação não é conhecida do público. Agora não havia mais sombra para Shedinja desviar. Axel estava em pânico. Ele sabia que o poder de lança-chamas não era alto, pois Charizard não estava tentando o seu melhor, mas Shedinja tinha o HP mais fraco. Enquanto isso, Shedinja estava pensando. Flashback, quando eles estavam lutando contra o primeiro grupo Monkey na família Venu, Axel disse a Shedinja para ser protegido o tempo todo. Axel olhou nos olhos de Shedinja e disse, eu sei que você não gostou quando eu disse que você deveria ser protegido. Eu sou muito fraco, disse Shedinja. Mas lembre-se, é só por agora. Eu esperaria que você treinasse mais duro para que pudesse não apenas me proteger, mas também nossa pequena família. Marcos, você seria meu cavaleiro. Disse Axel, farei o meu melhor, Axel. Protegerei cada um de vocês. Fim do flashback. Não posso proteger ninguém se eu cair por essas chamas. Então, eu não me deixaria cair por essas lamentáveis chamas. Rugiu Shedinja justo quando as chamas de Charizard tocaram a sombra que Shedinja estava escondendo. Shedinja desapareceu da sombra. Enian. No momento em que Charizard estava sorrindo, uma presença surgiu de suas costas. É só isso que você consegue fazer, disse Shedinja Jin. Marcos aprendeu uma nova técnica. Ela permite que ele se teletransporte de uma sombra para outra. Dê um nome a essa nova técnica, então, ele finalmente aprendeu o salto das sombras, murmurou Axel Jin. Tem certeza de que deseja chamá-lo de salto nas sombras? Sim, o novo movimento foi chamado de salto nas sombras. O que aconteceu? Ele simplesmente se teletransportou? Mas como Shedinja conseguiu aprender o movimento teletransporte? Perguntou Blue com uma voz surpresa. Não, ele se moveu de uma sombra para outra, mas muito rápido. Era como se ele se teletransportasse. Eu nunca vi tal movimento. Não é nem mesmo uma classificação elemental. Como ele pôde fazer isso? Disse Ok. Ele ficou igualmente surpreso com Shedinja. Eu pensei que você fosse um dragão de verdade, mas parece que você só consegue cuspir algumas pequenas chamas, zombou Shedinja. Você quer um pouco de poder de dragão. Eu lhe daria um pouco de poder de dragão. Disse Charizard e usou, sopro do dragão. Charizard, pare com isso. O que você está fazendo? Gritou Ok. Ele sinalizou para Blue ajudá-lo. Ao contrário de lança-chamas, esse era um sopro do dragão de poder total. Axel estava calmo porque sabia que Shedinja era imune a ataques do tipo dragão, mas ficou um pouco surpreso que nem mesmo o professor Ok sabia sobre isso. Era de conhecimento comum. Ok estava tentando chamar Charizard em sua Pokébola, mas ele se recusava a fazê-lo. Quando o ataque terminou, todos eles viram Shedinja ileso em sua glória total. Como isso é possível? Engasgou Ok. Este era um sopro do dragão de poder total. Até o céu escureceu com seu poder, mas Ok podia ver que um Pokémon de classificação rara resistiu sem ferimentos. Ele sabia que Shedinja era imune a ataques do tipo dragão devido à sua habilidade, Super Guarda, mas no nível de classificação rara ele não deveria ter dominado sua habilidade. Um Super Guarda não dominado não deixaria nenhum Shedinja imune a ataques do tipo dragão. Foi por isso que Ok ficou surpreso. Capítulo 115. Charizard ficou surpreso, pois seu ataque não causou nenhum tipo de dano a Shedinja. Enquanto isso, Shedinja estava pronto para outro ataque. Deixe-me mostrar a você o que é a morte, disse Shedinja. Shedinja estava tentando compreender o poder da energia do tipo fantasma e o poder da morte já há algum tempo. Algo incrível aconteceu. Nem Axel sabia o que era. Energia escura pura começou a girar em torno de Shedinja e então se expandiu e alcançou Charizard. Agora, Charizard estava coberto de energia escura. Shedinja então usou hipnose novamente. Desta vez, hipnose pareceu ter efeito em Charizard. Ele estava um pouco sonolento e seus sentidos estavam começando a ficar entorpecidos. Shedinja então usou Bola das Sombras. Ele tinha acabado de aprender Bola das Sombras alguns dias atrás, após a luta com Flint. Então, a maestria da Bola das Sombras não era muito alta. Mas quando a Bola das Sombras tocou a energia escura que cobria Charizard, seu poder pareceu aumentar a uma taxa excepcional. Mas não importa o quão poderosa a Bola das Sombras se tornasse, ela não teve muito efeito em Charizard. Shedinja era um Pokémon de classificação rara, mas Charizard era um Pokémon de classificação mestre. A diferença de 6 classificações não podia ser alcançada nem pelos movimentos mais poderosos. Pare. O jogo acabou, disse Blue. Charizard ainda estava bravo, mas Alakazam veio por trás e o colocou para dormir. Ok então retirou sua Pokébola. A batalha já havia acabado quando Charizard decidiu atacar Shedinja. O jogo ficou muito mais interessante do que eu pensava. Peço desculpas pela mudança repentina, mas Charizard tinha uma queda por seus tipos de dragões, disse Ok rindo. Ponto fraco? Marcos ia ser frito, pensou Axel em voz alta. De qualquer forma, você passou no teste e agora é formalmente meu discípulo. Ok. Então, eu me tornei seu discípulo? Perguntou Axel para confirmar novamente. Sim, disse Ok com um sorriso genuíno. Axel então ficou sonolento e desmaiou no local. Era muita pressão para Axel segurar. Ele estava segurando apenas com pura força de vontade. Shedinja também estava muito cansado do novo movimento que ele tinha acabado de fazer. Mas ele estava vigilante das novas pessoas e de Charizard. Ok então disse em um tom tranquilizador, não se preocupem.
Vocês estão em boas mãos. Assim que Shedinja ouviu, seus olhos começaram a fechar lentamente e ele também desmaiou. Lutar contra um Pokémon de nível mestre era demais para um Pokémon de nível raro. Mesmo que o ataque de Charizard não afetasse Shedinja e a maior parte dele fosse desviada, a presença de um Pokémon de nível mestre era demais para lidar. Shedinja estava se saindo muito melhor contra a aura de Charizard, mas também foi muito afetado por ela. Parece que você tem seu sucessor, pai. Até eu e Red não éramos tão bons nessa fase, disse Blue. Sim, você está certo. Agora eu só preciso garantir que ele chegue a esse estágio, disse Ok. Ok então se virou para Alakazam e disse, leve ele e Shedinja para o hospital e também trate todos os seus pokémons. Alakazam assentiu e se teletransportou enquanto carregava Shedinja e Axel. Axel acordou com a cabeça girando. Sua cabeça parecia que ia explodir. Ele sentou-se lentamente no que parecia ser uma cama e então percebeu onde estava. Ele parecia estar em um hospital e se lembrou. Onde estão meus Todos os seus pokémons estão tratados e seguros. Não se preocupe. Você só dorme agora. A garota que parecia uma enfermeira ajudou Axel a dormir novamente. Axel fechou os olhos. Ele acordou novamente. Agora ele estava se sentindo muito melhor. Sua cabeça estava bem e não estava girando agora. Ele viu que tinha algumas bandagens em ambas as pernas. Ele olhou pela janela e percebeu que já era noite. Ele se levantou lentamente da cama e caminhou em direção à porta. Ele estava se sentindo muito faminto agora. Assim que ele abriu a porta, ele olhou e viu a enfermeira novamente. Então você acordou. Você deveria deitar na cama agora mesmo. Você pode receber alta amanhã de manhã. A propósito, meu nome é Aina, disse a enfermeira. Olá, meu nome é Axel. Estou com muita fome agora. Tem como eu encontrar algo para comer? Disse Axel entrando lentamente no quarto em direção à cama. Aina o seguiu e disse, claro que você pode comer. Você tem dormido nos últimos 2 dias. Você deve estar com muita fome. 2 dias? Tanto tempo? Arfou Axel. Ele sabia que tinha desmaiado por algum tempo, pois estava com muita fome, mas 2 dias era muito para Axel compreender. Ele não achava que estava tão ferido. Sim, a aura de um Pokémon realmente consome sua força mental. Você pode não ter sentido naquele momento, mas estava muito cansado. Devo dizer que você não tem nenhum ferimento duradouro. Suas pernas levariam alguns dias para se curar completamente. Disse Aina, e meus Pokémons? Eles estão bem? Sim, todos eles estão bem. Shedinja se curou primeiro porque não estava muito ferido. Nidorino e Beedrill levaram um dia para ficarem perfeitamente bem. Eles e seus outros pokémons comeram e agora estão dormindo, disse Aina. Axel sentiu um suspiro de alívio quando ouviu isso. Ele sabia que seus pokémon não estavam tão feridos para começar, mas ele estava assustado mesmo assim. Ao ouvir que eles estavam bem, Axel sentiu uma onda de tensão sair de sua cabeça. A refeição foi trazida pelo Sr. Mime. A refeição estava deliciosa. Eles consistiam em carne assada, algumas coisas picantes que ele nunca tinha comido antes, picles, um copo de suco e um chocolate. Axel era asiático quando estava na Terra. Então, ele tinha o hábito de comer arroz e curry diariamente. O mundo Pokémon nunca teve isso, então ele meio que sentia muita falta. Ele decidiu fazer um plano para isso algum dia. Capítulo 116. Axel acordou várias vezes durante a noite porque queria encontrar seus Pokémons, mas não queria perturbá-los à noite. Finalmente a manhã chegou. Eram 6 da manhã. Axel esticou o corpo e as pernas. Ele agora estava pronto para sair deste hospital. O ambiente do hospital e o cheiro do remédio por todo lugar sempre o faziam se sentir desconfortável. Então, ele estava feliz por estar saindo. Aina disse que seus Pokémon estavam no celeiro. Axel caminhou lentamente até um celeiro, o que levou cerca de 10 minutos. O lugar era grande e os pés de Axel tinham bandagens, então levou 10 minutos. Assim que ele entrou no centro de pesquisa que ficava ligado a um celeiro, o pequeno e fofo Bulbasauro o notou primeiro. Bulbasaur, ele disse e começou a correr em sua direção. Seus outros pokémons também se aproximaram para cumprimentá-lo. Sim, Bulbasauro, estou bem agora, disse Axel enquanto Bulbasauro já estava em seu braço. Esses pokémons estavam muito preocupados que ele estivesse na cama do hospital. Todos suspiraram de alívio quando viram que ele estava bem agora. Ele cumprimentou todos os seus pokémons. Até Gogoad veio e perguntou como ele estava. Ele estava sentindo que estava lentamente se aproximando dele. Marcos, eu sei que você aprendeu salto de sombra, mas o que era isso depois de salto de sombra? Axel estava curioso. Ele já tinha perguntado ao sistema sobre isso, mas ele não respondeu. Shedinja apenas balançou a cabeça quando ouviu a pergunta. Nem ele sabia o que era. Tentou replicar várias vezes, mas não teve sucesso em todas. Talvez seja um movimento novo. Por que não dominamos primeiro o salto de sombra, por um tempo e depois decidimos aprender aquele novo? Disse Axel com um tom pensativo. Shedinja assentiu com a cabeça. Shedinja vinha praticando salto de sombra por 2 dias e já tinha evoluído para 4. Era um trabalho muito duro. Naquele momento, Blue e Ok também chegaram ao centro de pesquisa. Lá está nosso campeão, que consegue irritar Charizard. Gritou Blue quando viu Axel e Shedinja. Blue deu um abraço de urso em Axel e disse, parabéns. Agora você se tornou oficialmente o 3º discípulo do meu pai. Não é algo que muitas pessoas conseguiriam fazer. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Bill continuou. Olhando para a expressão de surpresa de Axel, Blue continuou sim. Você acha que eu e Red somos os únicos 3 que deram esse teste? Havia muitos mais para fazê-lo. Então o que aconteceu com eles? Perguntou Axel. Desta vez, Ok respondeu. Obviamente todos eles falharam. Nenhum deles foi minha escolha. Quase todos eles foram recomendados por líderes de ginásio da região de Kanto e alguns deles foram recomendados pela liga. Mas você é um mestre Pokémon. Eles podem forçá-lo a fazer essas coisas?
Perguntou Axel com uma voz surpresa. Eles não podem deixar que um mestre Pokémon também tenha sua responsabilidade. Eu não estava encontrando ninguém adequado até conhecer você e estou ficando velho para esse trabalho. Eu já teria me aposentado se houvesse alguns candidatos adequados da região de Kanto. Disse Ok com uma voz cansada. Axel sabia o que era isso. Isso era política. Política ruim e suja. Olhando para o rosto de Ok, Axel percebeu que ser um mestre Pokémon não era um trabalho fácil. De qualquer forma, eu queria diretamente nomeá-lo como meu sucessor, mas não pude. Já que testei todos os candidatos, também devo testá-lo para jogo limpo. Mas você conseguiu, então parabéns por isso. Axel assentiu com a cabeça quando ouviu. Ele estava se sentindo um pouco orgulhoso naquele momento. Mas isso não significa que você se tornou um mestre Pokémon. Pode haver outros na sua geração que são muito mais capazes do que você. Você acabou de se tornar meu sucessor e agora pode receber um benefício que meu sucessor pode. Isso o ajudaria tremendamente em sua jornada, mas trabalho duro e determinação devem vir de você, disse Ok. Axel assentiu com a cabeça novamente. Ok continuou sério, se outra pessoa se tornasse um mestre Pokémon na sua geração, eu literalmente vou te matar. Estou colocando meu nome na fila chamando você de meu sucessor, garoto. Blue pôde ver uma contração no rosto de Axel. Ele sorriu um pouco quando viu isso. Agora, chegando aos benefícios que você receberia. Não há muito com o que se preocupar, na verdade. Ah, sério, então eu fiz esse teste impossível só para ganhar quase nada? Gritou Axel. Ele tinha muitas expectativas da recompensa de Ok. É assim que eu gostaria de começar minhas frases. Você tem algum problema com isso? As crianças dessa geração nem sabem respeitar os mais velhos e deixá-los terminar suas frases primeiro. HMPH, disse Ok. Blue sabia que os benefícios que Axel obteria seriam muito maiores do que Axel esperava e seu pai só queria me exibir começando uma conversa como aquela. Então, vendo a reação de Axel e Ok, ele estava rindo alto. Cough, cough. Agora, deixe-me começar de novo. Os benefícios. Primeiro de tudo, anunciarei ao mundo inteiro que você é meu sucessor. Isso tem riscos e benefícios. O risco seria que muitos desafiantes pudessem vir desafiá-lo e também pudessem querer machucá-lo pessoalmente. Eu não me tornei um mestre Pokémon por não ganhar nenhum inimigo. O benefício seria que você seria reconhecido como meu sucessor. Então, a liga e os líderes de ginásio o favoreceriam em muitas coisas. Isso o ajudaria muito e pequenas organizações ilegais não ousariam prejudicá-lo também. O próximo benefício seriam os recursos. Você não estaria ganhando nenhum recurso diretamente de mim. Eu quero que você trabalhe duro para isso. Mas você teria muitas chances de obtê-los. Tipo, se houver pedras de evolução de alta qualidade, você teria uma boa chance de obtê-las. Você também teria a chance de explorar terras desconhecidas, o que é, na minha opinião, o melhor benefício que você receberá. O próximo benefício seria o castelo. Um castelo seria construído aqui nessas terras para você. Esta também seria sua casa e você também poderia trazer seus pais para morar aqui. Eles não teriam que trabalhar durante a vida e receberiam serviços básicos gratuitos, como comida, roupas e outras coisas necessárias. Capítulo 117. O próximo benefício seriam essas terras. Depois de mim, você, Red e Blue seriam os únicos donos dessas terras e elas seriam compartilhadas igualmente. Se você se tornar o mestre Pokémon, então você teria 60% dessas terras. Vocês podem dividir como quiserem. Todas essas facilidades seriam compartilhadas por vocês três. E o último benefício seria um Pokémon. Eu dei a Blue um Squirtle e a Red um Charmander como inicial. Você já começou sua jornada e tem muitos Pokémons. Eu queria te dar um Bulbasauro com potencial monstruoso, mas você já tem um Bulbasauro. Então, que tipo de Pokémon você quer? Eu tenho muitos ovos nesta terra e muitos Pokémons bebês. Seus nomes e descrições estão no meu banco de dados. Você é livre para procurá-lo e pode pegar um Pokémon. Eu sugiro que você pegue um ovo ou um Pokémon bebê porque eles seriam muito mais emocionalmente ligados a você no futuro e você poderia moldá-los pessoalmente desde o começo. Axel começou a pensar no longo discurso que Ok tinha acabado de fazer. Havia 5 benefícios. 1. Apoio e suporte de Ok por parte da Liga e dos líderes do ginásio. 2. Ele teria como prioridade obter recursos e visitar terras desconhecidas em busca de coisas únicas. 3. Ele ganharia um castelo e poderia mudar sua família para cá. 4. Ele receberia uma grande parte dessas terras após a morte de Ok. 5. Ele ganharia um Pokémon com bom potencial. Os benefícios que Ok disse não eram benefícios imediatos, exceto pelo número 5, mas o ajudariam a longo prazo. Ok e Blue decidiram tomar café da manhã e convidaram Axel para participar. Axel concordou somente após conversar com sua família. Ele não falou com sua família depois de dizer que conheceria Ok. Então, ele estava animado para contar a eles os resultados. Então, você se tornou sucessor dele, hein? Isso é muito bom, meu rapaz. Parabéns, disse seu tio ao telefone. Sua mãe, seu pai e sua irmã já estavam fora para o escritório e a escola. Apenas seu tio estava em casa. Sim, eu obteria muitos benefícios com ele e isso realmente me ajudaria muito a me tornar o próximo mestre Pokémon. Sim, parece que você deu um passo para realizar seu sonho agora. Então, como estão as coisas por aí? Como estão Bulbasauro e Magikarp? Eles já evoluíram? Não. Eles conversaram por 10 minutos e Axel se despediu. Então Axel foi direcionado por uma das muitas empregadas do castelo de Ok para um jardim onde a família de Ok e Blue estava tomando café da manhã. Obviamente, esse lugar também tinha um jardim. Quando chegou ao jardim, Axel pôde ver uma jovem mulher que parecia estar grávida de uma criança. Esta deve ser a esposa de Blue, pensou Axel.
Ele também poderia ser uma garotinha correndo pelo jardim brincando com um Bidou. Esta deve ser a filha de Blue, Daisy Oak. Então, a esposa de Blue está grávida de Gary, pensou Axel. E lá está nosso futuro mestre Pokémon. Venha, tome um café da manhã, disse Blue convidando-o. Axel sentou-se na cadeira e serviu chá e comeu alguns biscoitos. Então, Axel, deixa eu te perguntar. Começou Azul, mas sua esposa disse Blue, deixa o garoto respirar. Ele acabou de chegar e você não vai nos apresentar? Oh, desculpe por isso. Axel conhece minha esposa, Deliana, e essa é minha primeira filha. O nome dela é Daisy, disse Blue. Axel fez um gesto educado e Deliana retribuiu o mesmo. Axel começou a tomar seu café da manhã. Seus pokémons estavam no celeiro aproveitando suas pequenas férias. Eles começaram a ter uma pequena conversa. Ele percebeu que Oak era muitas coisas boas, mas não um bom homem de família. Quase todas as suas frases eram sobre seu trabalho e pokémons. Ele era um velho curioso, embora tivesse vivido sua vida. Depois de algum tempo, Blue fez as perguntas esperadas. Então, Axel, o que houve com seu Shedinja? Ele é o pokémon mais poderoso do meu time, respondeu Axel. Eu sei, mas não estou falando sobre isso. Como seu Shedinja pode suportar todo o poder do sopro do dragão de Charizard? Perguntou Blue novamente. Sim, também estou curioso sobre isso. Você, Shedinja, deve ter sofrido uma mutação e de uma forma boa. Não é todo dia que você testemunha uma boa mutação em um Pokémon, acrescentou Oak. Ambos estavam se inclinando em direção a Axel para obter a resposta, mas Axel ficou surpreso com o comentário. Você não sabia que Shedinja tem uma habilidade de guarda maravilhosa e é imune a movimentos do tipo dragão, disse Axel. Nós sabemos disso, mas até você deve saber que um Pokémon não pode dominar completamente sua habilidade em seus estágios iniciais. Normalmente, é preciso que um Pokémon esteja em torno do nível Pseudo-Rei para conseguir isso, disse Oak. Axel ficou surpreso com essas frases. Eu sei sobre isso, mas eu pensei que todo Shedinja tinha dominado sua habilidade quando evoluíram de Nincada, pois eles têm HP muito baixo. Como isso faz sentido? Disse Blue em voz alta. Oak também se acalmou um pouco e então disse, Axel, todo Pokémon, seja lendário ou não, precisa dominar sua habilidade. E isso inclui Shedinja também. É por isso que Shedinja é considerado o Pokémon mais fraco de todos, porque nos estágios iniciais quase todo ataque pode fazê-lo desmaiar ou até mesmo matá-lo. Axel então chegou a uma conclusão horrível. Então como Marcus poderia dominar sua habilidade? Ele pensou. Seu Shedinja obviamente sofreu mutação. Você sabe como ele sofreu mutação? Perguntou Blue. Tudo que sei é que um treinador chamado Bruno tinha Nincada. Ele queria que ele evoluísse para ninjas, mas devido a um erro dele, ele evoluiu para ninjas e Shedinja. Ele tentou parar o processo, mas isso já tinha acontecido. Porque ele tentou pará-lo, Ninjas morreu e apenas Shedinja permaneceu. A única mutação que eu sei até agora é que meu Shedinja não é um Pokémon oco. Ele podia fazer uma variedade de expressões e também mover seus músculos. Capítulo 118. Todo mundo sabe que Shedinja é um Pokémon oco. É um Pokémon que parece ter sido criado a partir de uma concha vazia. Sua concha é muito dura, o que lhe dá uma boa defesa, mas como é totalmente oco por dentro, ele não consegue mover seus músculos. Mas Axel notou que Marcus podia mover os músculos do corpo. Ele especulou que, como Ninjas morreu quando evoluiu, todos os músculos, ossos e sangue foram transferidos para Shedinja. Essa era a razão pela qual Shedinja podia se mover. Essa foi a única mutação que Axel notou, mas parece que havia outras mutações também. Isso é bem interessante. É muito raro um Pokémon ter uma mutação e ainda mais raro ter uma mutação boa. A maioria das mutações como os Pokémons das sombras são devido a uma causa ruim. É uma pena que na maioria das vezes seja por causa dos humanos, disse Oak. Oak parecia ter uma boa gama de experiência na mutação de um Pokémon, especialmente Pokémon Sombra. Eu deveria obter algumas informações de Oak sobre Pokémon Sombra. Isso me ajudaria muito, pensou Axel. Bem, é uma boa mutação, então está tudo bem. Mas você deveria me deixar verificar seu Shedinja um pouco. Quero ter certeza de que não há outros problemas, disse Oak. Tudo bem, isso seria bom para mim também, disse Axel. Agora eu tenho uma pergunta, disse Oak. Por favor, pergunte ao professor, disse Axel. Quais são esses novos movimentos que Shedinja fez na batalha? Estou interessado neles, perguntou Oak. Sim, eu também quero saber sobre isso. O primeiro movimento foi salto de sombra. Ele estava treinando para isso por um longo tempo e tinha acabado de aprender na batalha. Quanto ao segundo, nem eu sei. Perguntei a Marco sobre isso, mas ele também não sabia. Ele tentou replicar, mas não teve sucesso. Então deixe-me dar-lhe outra notícia. Um Pokémon não pode inventar novos movimentos como Shedinja fez até que ele alcance o rank Pseudo-Rei. É muito raro até mesmo para Pokémon elementais fazerem isso. Normalmente eles poderiam modificar os movimentos, mas inventar um movimento totalmente novo com um novo conceito é difícil até mesmo para Pokémon de rank elemental. Então foi surpreendente que seu Shedinja pudesse fazer isso em um rank raro. Talvez seja devido à sua mutação, disse Blue e fez um longo discurso. Axel sabia que um Pokémon só poderia inventar novos movimentos depois de atingir o rank Pseudo-Rei, mas quando Beedrill e Shedinja fizeram isso, ele nunca pensou muito. Ele apenas pensou que era um bom treinador e que seus Pokémons eram esforçados. Mas agora ouvir Blue levantou uma questão na cabeça de Axel. Como isso aconteceu? Eu sei que não é por causa da mutação de Shedinja, porque até Beedrill inventou resolução. Então é por causa do sistema, pensou Axel. Mas ele não viu nenhuma notificação do sistema. Talvez. Ele pensou. Estou confiante de que é devido à capacidade do sistema, pensou Axel em voz alta e então. Jim, parabéns, você encontrou a habilidade oculta do sistema.
Cada sistema tem sua habilidade única. E seu sistema tem uma habilidade única de deixar seus pokémons manipularem energia infinita muito mais eficientemente do que outros. Isso deixaria seus pokémons inventarem novos movimentos através de sua imaginação e seu trabalho duro. Você descobriu a habilidade única, o Criador. Dica: há outras funções do Criador que estão bloqueadas. Axel ficou em êxtase, mas isso levantou uma série de questões para Axel. Cada sistema tem sua habilidade única. Isso significa que há outros detentores de sistemas neste mundo? Se isso fosse verdade, seria muito ruim. Ele não queria fazer parte de uma festa de sexo como essa. Sistema: existem outros detentores de sistemas neste mundo? Perguntou Axel. Jim: o sistema não é responsável por responder a esta pergunta. Isso não foi um não, pensou Axel. Bem, não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Ele só poderia melhorar seus poderes por enquanto. Eles terminaram o café da manhã e Ok, Axel e Blue voltaram ao centro de pesquisa. Axel: eu não treinaria você porque se você quiser se tornar um mestre Pokémon, você teria que encontrar seu próprio caminho. Mas eu gostaria de lhe dar um conselho. Treine seu corpo, disse Ok. Treinar meu corpo? Sim, treine seu corpo. As crianças dessa geração não dão muita ênfase a isso. Seu corpo é muito mais forte do que o de uma criança normal e você também aprendeu Aura, mas ainda está muito atrás se quiser ser um mestre Pokémon. Você realmente acha que pode se tornar um mestre Pokémon apenas com os poderes do seu Pokémon? Perguntou Ok. Essa foi uma boa pergunta. A razão pela qual ele queria se tornar um mestre Pokémon era porque ele queria ir para a Terra e se tornar um mestre Pokémon era a única maneira que ele poderia encontrar. Mas agora, ele não queria isso. Mesmo que ele pudesse ir para seu mundo, levaria muitas décadas para se tornar um mestre Pokémon, e a essa altura, seus pais e todos os seus parentes estariam mortos. Além disso, ele gostava de sua família neste mundo e também amava seus Pokémons, então ele não iria para a Terra agora. Então, por enquanto, ele não tinha nenhuma razão sólida para se tornar um mestre Pokémon. Ele queria ter Pokémons poderosos e queria criar novos movimentos para seus Pokémons, mas não tinha uma boa razão para se tornar um mestre Pokémon. O ancião Adam da família Venu uma vez lhe disse que ele deveria ter um bom motivo para se tornar um mestre Pokémon, mas ele estava adiando isso. Axel pensou em pensar seriamente nisso agora. Capítulo 119. Muito raramente uma pessoa em toda a sua geração se tornaria um mestre Pokémon. Houve uma geração em que não havia nenhum mestre Pokémon também. Então não era fácil se tornar um mestre Pokémon. Então, Axel sabia que se ele não tivesse um bom motivo para se tornar um, ele poderia desistir no meio do caminho. Como Red: deixe-me mostrar a você o poder que os humanos podem possuir. Disse Ok e então se concentrou em uma máquina no centro de pesquisa. A máquina deve ter pelo menos mais de 200 kg, mas foi lentamente retirada de seus poderes mentais. Físico? Perguntou Axel surpreso. Não era surpreendente que Ok tivesse físico, mas era surpreendente para Axel que Ok pudesse levantar uma máquina de mais de 200 kg com seus poderes físicos. Isso não era normal de forma alguma. Sim, o mestre Pokémon deve ter bom manuseio em poderes físicos e de aura. Você desenvolveu sua aura, mas não físico, você também deve investir seu tempo nisso. Axel assentiu com a cabeça. Essa coisa de mestre Pokémon parecia muito mais difícil do que ele imaginava. Alakazam: qual é a probabilidade de Axel despertar o físico? Perguntou Ok. Agora, 0% respondeu Alakazam. Bem, aí está garoto, você não pode se tornar um mestre Pokémon, disse Ok com um tom de risada. Axel torceu o rosto e ficou imediatamente decepcionado. Não assuste o garoto, pai. Conte tudo a ele, disse Blue com um sorriso. Ok, você não precisa se preocupar com isso, garoto. Na verdade, a física é apenas uma fase avançada da aura. O que você quer dizer? Perguntou Axel. A aura tem muitos usos e fases. Primeiro, você aprenderia a sentir a aura ao seu redor. Então você teria o poder de resistir à aura de outra pessoa como fez com Charizard. A aura também pode curar seu Pokémon. Você também pode se comunicar telepaticamente com a aura e também pode levantar coisas como essas. É que algumas pessoas têm uma qualidade de físico antes de qualquer um desses estágios, explicou Ok. Então, não espero que você aprenda artes marciais, embora isso possa te ajudar muito. Quero que você tenha um corpo forte, disse Ok. Você pode me dizer quais são as responsabilidades, benefícios e tarefas ocultas para se tornar um mestre Pokémon? Perguntou Axel. Não posso, respondeu Ok. Você não pode? Sim, não posso. Veja, há uma lei antiga que me proíbe de lhe contar essas coisas até a hora certa. Não há nada que eu possa fazer sobre isso. Tudo que posso lhe dizer é que encontrar Arceus como um igual é muito legal, disse Ok. Por que você quis se tornar um mestre Pokémon? Perguntou Axel. Eu sempre quis fazer minha pesquisa e precisava de muitos dados e recursos para isso. Naquela época, apenas o mestre Pokémon tinha acesso ilimitado a essas coisas. Então decidi me tornar um mestre Pokémon. Por que você quer ser um mestre Pokémon? Perguntou Ok. Tenho uma pergunta antes disso, disse Axel. Vai lá, garoto. Eu sempre pensei que os Pokémon são muito mais capazes do que eles normalmente são. Então, estou interessado em descobrir e inventar novos movimentos de Pokémons ou novas evoluções de Pokémons. Também estou interessado em mudar fundamentalmente o conceito de tipagem de Pokémons e assim por diante. Tornar-me um mestre Pokémon me ajudará a obter alguns dos recursos desconhecidos para conseguir isso? Perguntou Axel. Axel pensou muito sobre isso. Ele estava interessado quando pensava em Bulbasauro tendo os poderes de Hashirama Senju. Também o interessava nas possibilidades de evoluções de Eevee e Mega Evolução, e ele também estava interessado em Shedinja ser um rei das sombras no futuro. Então, se ser um mestre Pokémon o ajudaria nisso, ele estava pronto para ser um mestre Pokémon. Garoto, você sabe que eu não posso fazer essas perguntas, disse Ok. Por favor, diga-me apenas sim ou não. Você não precisa me dar os detalhes.
Porque se a resposta for não, eu posso simplesmente deixar de ser o mestre Pokémon, disse Axel. A sala ficou em silêncio de repente. Alakazam e Blue, que estavam conversando entre si, pararam e encararam Axel e Ok. Justo quando Blue estava pensando que isso de repente deixou de ser um filme de comédia para se tornar um suspense de terror, Ok deu um longo suspiro e disse: Não sei que tipo de recursos você procura, mas posso lhe dizer que você teria acesso ao conhecimento e aos recursos que não são fornecidos publicamente, disse Ok. Ok, então estou pronto, disse Axel com um baque. Ok, primeiro deixe-me verificar o status de todos os seus Pokémons. Quero verificar se eles estão todos bem. Um por um, Ok começou a ver as condições dos Pokémons de Axel. Ok estava feliz que Axel tinha cuidado bem de seus Pokémons. Axel também falou sobre a comida e a receita que ele estava usando para seus Pokémons e Ok tinha algumas coisas interessantes para adicionar a isso. Comidas e receitas fazem muita diferença em como um Pokémon cresce. Deixe-me dar um exemplo. Suponha que você queira que seu Bulbasauro tenha um bom ataque, não defesa. Então sua escolha atual de comida está errada. A receita que você obteve da família Venu foca na defesa e na versatilidade geral de seus movimentos, mas não no ataque. Sua receita de Charmeleon foca em ataque porque a família Zard é conhecida por ataques. Sua receita para Magikarp é perfeita, mas você terá que mudá-la quando ela evoluir. Sua receita para Gogoat está ok. E você teria que mudar sua receita para Nidorino e Beedrill, pois ele evoluiu completamente e sua receita é medíocre. Normalmente, um treinador deve mudar a receita para um Pokémon quando ele evoluir completamente, porque é quando um treinador decide em qual área ela quer focar seu Pokémon. Axel já estava aprendendo muito com o Professor Ok. Ele percebeu que não era apenas um golpe publicitário quando os repórteres dizem que o Professor Ok é um dos professores mais famosos de todos os tempos. Capítulo 120. Acho que você também deveria fazer uma receita para Shedinja, disse Ok. Shedinja? Mas ele não come nada, disse Axel. Normalmente não. Mas seu Shedinja podia se mover e você também me disse que ele tem músculos e ossos. Então, por que não fornecer uma receita de comida? Ele cresceria muito mais rápido do que outros Shedinja. Isso é certo. Essa é uma ótima ideia. Não custa nada tentar. Porque eu nunca pensei nisso, disse Axel. Se seu Shedinja pudesse obter uma boa receita de comida, ele se desenvolveria muito mais rápido. Shedinja é um Pokémon oco, então normalmente ele não come nada. Mas seu Shedinja pode. Axel nunca o tinha visto comer antes, exceto para absorver energia fantasma de Pokémon mortos. Mas Axel estava confiante de que ele também poderia comer. Mas eu não sei como fazer uma receita para um Pokémon. Você poderia me ajudar com isso? Perguntou Axel. Eu posso. Adoro fazer coisas novas e fazer uma receita de comida para Shedinja pode ser contado como uma. Só preciso fazer muitos testes para ter certeza e posso fazer uma receita de comida para ele pessoalmente. Por que você não fica aqui por alguns meses? Você pode treinar seus Pokémons também e eu posso fazer receitas para Shedinja e seus outros Pokémons também. Quando ele estava planejando vir para cá, ele não tinha planejado ficar aqui por muito tempo. Mas agora, olhando para a oferta do Pro Ok, ele ficou tentado. Ele também poderia aprender muito com o Professor Ok sobre Pokémon e pesquisa. Então, ele concordou com a proposta do Professor Ok. Eu concordo com isso, Professor Ok. Essa foi uma boa decisão da sua parte. E me chame de Ok. Eu não gosto de nomes longos. No entanto, eu tenho que te dizer, eu não vou te dar dicas de treinamento. Ser um mestre Pokémon é uma longa estrada, mas também é algo que você tem que fazer sozinho. Se eu te ensinar meus caminhos, você vai esquecer os seus. Axel estava bem com isso. Ele sentiu que estava indo bem na parte de treinamento e não precisava de conselhos sobre isso. Mas ele estava um pouco decepcionado. Professor, quer dizer, Ok, eu tenho uma nova teoria e gostaria que você a esclarecesse, disse Axel. Eu disse que não te ajudaria a treinar seus Pokémon, mas não disse nada sobre a parte da pesquisa. Então vá em frente. O que você acha do movimento poder oculto? Perguntou Axel. Não há muita pesquisa feita sobre isso. Um dos professores tentou fazer, mas desistiu bem rápido. Tudo o que posso dizer é que é um movimento que ajuda os Pokémon a usar outros tipos de ataques, mas não é muito eficaz. Se um Bulbasauro usa um ataque do tipo fogo, sua eficiência em ataques do tipo fogo diminuiria naturalmente. Então, os treinadores normalmente não se concentram neste movimento, disse Ok. Eu acho que poder oculto tem muito potencial. Você deve ter ouvido falar de energia do infinito, certo? Perguntou Axel. Ok assentiu com a cabeça. Eu sinto que se um Pokémon pudesse controlar livremente a energia infinita, então eles poderiam usar qualquer tipo de movimento e poder oculto é um aspecto disso. Eu sinto que como seu nome, mesmo se um Pokémon, suponha que um Bulbasauro tenha um poder oculto de fogo, o poder ainda está adormecido em seu corpo. Ao exercitar regularmente o poder de seu poder oculto, ele poderia ser proficiente nele e isso também pode ajudá-lo a ter um bom domínio na manipulação da energia infinita. Axel deu sua explicação. Essa é uma maneira interessante de pensar nisso. Então, para que você precisa da minha ajuda? Perguntou Ok. Eu não sei como ativar o poder de poder oculto em um Pokémon. Eu quero sua ajuda nisso. Se eu pudesse determinar a tipagem de poder oculto em um Pokémon, isso me ajudaria tremendamente, disse Axel. Isso é algo difícil de fazer, mas não impossível. Respondeu Ok. Sério, você conseguiria fazer isso? Perguntou Axel com uma voz surpresa. Axel, como você acha que esse TM de qualquer movimento é feito? Perguntou Ok. Axel ficou em silêncio nessa questão. Ele literalmente não tinha ideia sobre isso. Se você não sabe, então deixe-me responder a essa pergunta para você. Um TM é feito por engenharia reversa do movimento de um Pokémon. Como se um Bulbasauro conhecesse folha de navalha, então o pesquisador faria engenharia reversa e usaria esse conhecimento para fazer um TM. TM também tem muitas notas, mas não quero entrar nisso por enquanto. Mas poder oculto é um pouco diferente.
Sua tipagem é diferente em cada Pokémon. Isso pode realmente ser feito? Perguntou Axel. Garoto, deixa eu te contar um fato universal. O movimento, qualquer movimento teria a mesma maneira de ativar, mesmo que seja complicado como poder oculto. Então não se preocupe com isso. Eu poderia fazer esse TM em uma semana. Eu tenho muitos Pokémons nessas terras que sabem esse movimento. Imagino que você precise de um TM com maestria inicial. Então, uma semana é o suficiente, disse Oki com confiança. Se o professor Oki estava tão confiante, então ele não tinha nada a dizer. Mas ele perguntou a Oki se ele poderia aprender a fazer uma TM e Oki concordou alegremente. A razão para Axel aprender foi que ele sabia que faria muitos movimentos novos como resolução e salto de sombra no futuro. Então, seria útil aprender. Ele poderia vender essas TM com muito dinheiro no futuro e talvez um dos novos membros de sua equipe pudesse precisar delas. Então, a primeira semana de Axel em Fort Ayrton foi gasta aprendendo as maneiras de fazer uma TM. Fort Ayrton era o nome do castelo de Oki. Era um nome bem único. Axel não sabia o significado dele, mas não perguntou. Ele não veio aqui para passear, ele veio aqui para ficar mais forte. Capítulo 121. A primeira semana foi proveitosa. Os Pokémons estavam treinando em sua rotina normal. Shedin já estava dominando o salto de sombra, Magikarp estava Splash e investida. Nidorino estava dominando seus próprios movimentos. Bulbasauro tinha acabado de aprender Semente Sanguessuga e estava dominando. Beedrill com Dança das Espadas e Broca Veloz. Gogoat estava descansando como uma rainha e Charmander estava em choque. 4 dias antes, Axel queria que Charmeleon lutasse com o Charizard de Oki. Ele pediu a Oki para não deixar Charizard usar sua aura, porque ele sabia que Charmeleon não conseguiria lidar com isso. E foi uma revelação para Charmeleon. Ele nunca pensou em sua vida que sua espécie poderia ser tão poderosa. A diferença era como o céu e o inferno. Charmeleon tinha ficado um pouco preguiçoso no mês passado, mas agora estava todo vapor. Ele estava praticando seus movimentos sem planos, mas estava trabalhando duro. Axel também não deu nenhuma direção por enquanto. Charmeleon insultou Axel e seus Pokémon quando ele acabou de evoluir. Então, muitos deles ainda estavam bravos com isso, incluindo Axel. Axel queria que Charmeleon percebesse seu erro e pedisse desculpas a ele e sua equipe. Até então, ele não iria lhe ensinar nada. Oki e Blue também apoiaram Axel nisso. Um Pokémon deve respeitar seu treinador. Na semana passada, Axel estava indo para a lista de ovos e bebês Pokémon para adicionar ao seu time. Toda noite era gasta nisso e ele tinha reduzido para 2. Absol e Elekid. Axel queria estreitar sua fraqueza em tipagens. Até agora, Axel não tinha 8 tipagens. Elas eram 1. Lutando. 2. Elétrico. 3. Rocha. 4. Gelo. 5. Aço. 6. Dragão. 7. Escuro. 8. E fada. No começo ele queria um tipo dragão, mas Oki sugeriu contra. Levaria muitos recursos e muito tempo para Pokémons do tipo dragão e Axel não tinha nada disso. Tipos dragão também precisam de muito cuidado. Axel tinha acabado de começar sua jornada, então ele não estava pronto para isso. Axel pensou bastante e concordou. Mesmo em jogos, era muito difícil criar um Pokémon do tipo dragão. Imagine o quão difícil seria na vida real. Para um tipo lutador, ele queria um Infernape, mas não havia Pokémons bebês ou ovos para ele. E para outros, ele não gostou da coleção de Pokémons para outros tipos, exceto Absol e Elekid. Absol era um tipo escuro e Elekid era um tipo elétrico. Absol não teve nenhuma evolução, mas Elekid podia se tornar Electivire. Ambos são ótimos Pokémon, mas têm suas vantagens e desvantagens. Para Absol ele tinha 2 habilidades. 1. Super Sorte, que aumenta a taxa de acerto crítico. 2. Justificado, que aumenta o ataque do usuário se for atingido por um movimento do tipo escuro. Absol era chamado de Pokémon Desastre porque podia prever desastres. Usando seu chifre, ele podia sentir até mudanças sutis no céu e na terra, o que era incrível, mas Absol normalmente não gosta de lutar. Essa era a maior coisa que Axel tinha medo, porque se ele não gostasse de lutar, então Axel não tinha utilidade para isso. Quanto ao Elekid, ele também tinha 2 habilidades. 1. Estático, o que aumenta as chances do oponente ficar paralisado. 2. Espírito Vital, que impede o usuário de adormecer. Ambas eram ótimas habilidades e Elekid era um ótimo Pokémon do tipo elétrico se bem criado, mas ambas as habilidades tinham uma desvantagem severa. Fora da batalha, ambas as habilidades atrairão Pokémon selvagens de nível mais alto. Isso foi o pior para Axel. Axel não era um treinador poderoso agora. Axel não podia arriscar lutar contra um Pokémon de classificação mais alta agora. Isso poderia levar diretamente à sua morte. Então, Axel estava em apuros. Ele pediu conselhos a Blue e Oki e ambos disseram que era a escolha dele. Oki também acrescentou que sendo um Pokémon treinador, Absol pode querer lutar. Dependeria de como ele o criaria. Havia muito poucos treinadores que criaram Absol como seu Pokémon e Absol demonstrou um bom espírito de luta. Depois de pensar sobre isso por um longo tempo, Axel decidiu escolher Absol. Ele não podia arriscar lutar contra poderosos Pokémon selvagens agora e ele poderia treinar os pensamentos de Absol. Depois de ver como sua equipe prática, ele sentiu que Absol adoraria lutar. Ele estava bem confiante nisso. Isso se devia à mãe de Absol, que era uma Absol de classificação rei.
Sendo um rei classificado, ele podia falar em linguagem humana. Ele garantiu a Axel que seu filho adoraria lutar se ele crescesse assim, e que a coisa de Absol não querer lutar é apenas uma farsa. Axel ficou satisfeito depois de ouvir, mas Absol também disse que queria passar pelo menos 2 meses com sua criança depois que nascesse. Axel estava bem com isso. Ele ficaria com Ok e Blue por alguns meses, então não tinha problema com isso. Ok disse que levaria uma semana para o ovo chocar, então ele estava muito ansioso. Agora eles estavam no centro de pesquisa e Axel estava olhando para os 5 TMS de poder oculto nele. Eram para 5 de seus pokémons, Bulbasauro, Shedinja, Nidorina, Charmeleon e Beedrill. Magikarp não estava pronto para isso agora e Gogoata ainda não tinha aceitado Axel como seu treinador. Por um segundo, Axel queria que Charmeleon não tivesse, pois queria lhe dar uma lição, mas decidiu contra isso. Ele queria lhe dar uma lição, não boicotá-lo totalmente. Capítulo 122. Axel não estava no centro de pesquisa. Ele passou muito tempo neste lugar na semana passada. Axel aprendeu com sucesso como fazer uma TM. Não foi difícil, mas bastante único. Axel pensou em fazer uma TM para salto de sombra, para uso futuro. Agora mesmo, ele e Ok estavam parados ao lado de uma mesa. Na tabela, havia 5 TM de poder oculto. Eles eram para Shedinja, Beedrill, Bulbasauro, Charmeleon e Nidorino. Axel estava muito animado para saber o poder oculto que seu Pokémon poderia reunir. Ok e Axel foram até o celeiro e todos os seus Pokémons estavam alinhados, até mesmo Gogoat. Foi bem emocionante para todos eles. Eles queriam saber o que poderiam despertar. Primeiro, ele usou a TM em Shedinja e depois em Beedrill. Ambos levaram seu tempo para reunir o conhecimento. Levou cerca de 15 minutos antes que uma notificação no sistema de Axel aparecesse. Jin. Shedinja despertou seu poder oculto. Poder oculto psíquico. Depois de mais 15 minutos, outra notificação apareceu. Jin. Beedrill despertou seu poder oculto. Poder oculto psíquico. Isso não foi nenhuma surpresa, disse Axel suavemente. Ele tinha 90% de certeza de que Shedinja e Beedrill despertariam psíquico como seu poder oculto. Ambos poderiam aprender os movimentos psíquico, o que normalmente não conseguiam. E ele notou outra coisa. O sistema dizia poder oculto despertado, não poder oculto aprendido. Axel tinha usado TMS várias vezes e todas as vezes o sistema dizia aprendido e não despertado. Isso estava provando que a hipótese de Axel estava correta. Agora ele tinha que provar isso com seus Pokémons, sem contar aos outros que ele tinha um sistema. Ele olhou as estatísticas de Shedinja para verificar. Nome do Pokémon, Shedinja, idade 1,7 anos. Apelido do Pokémon, Marcos. Habilidade, Super Guarda. Habilidade oculta, nenhuma. Potencial, vermelho. Saúde, 30 ataque, B. Agilidade, A++ defesa, C+. Ataque especial, A defesa especial, D++. Núcleos, fantasma 100%. Poder oculto, psíquico, 0%. Axel arregalou os olhos quando viu a última aba sobre poder oculto. Poder oculto não estava listado como um movimento, mas sim algo diferente. Pensando nisso, Axel pensou que era justo porque Shedinja podia usar movimentos do tipo psíquico como gravidade e não poder oculto antes. Outra coisa interessante sobre a última aba era a porcentagem ao lado de poder oculto. Estava em 0%, o que não era interessante, pois Shedinja tinha acabado de aprender. Mas o que era interessante era que havia uma porcentagem nela. Primeiro de tudo, como aumentar a porcentagem disso? E segundo, o que aconteceria se chegasse a 100%? É como uma maestria de núcleo. Então, Shedinja teria literalmente 2 núcleos? O que é isso? Pensou Axel. Havia muitas perguntas na cabeça de Axel agora. Ele queria perguntar a Ok sobre isso, mas não queria revelar seu sistema a Ok. Mas então ele pensou que diabos, Ok era um mestre Pokémon. Ok deve ter se deparado com muitas coisas estranhas em sua vida. Então ele não seria arriscado em compartilhar isso com Ok. Mas quando ele ia abrir a boca para falar sobre o sistema, ele não conseguia abrir a boca no sentido literal. Algo poderoso o estava impedindo de fazê-lo. Então sua mente começou a mudar. Ele sentiu que algo estava tomando conta de sua mente. Ele sentiu que algo muito ruim aconteceria se ele revelasse seu segredo. Sua mente começou a acreditar nisso eventualmente e então ele decidiu não contar a Ok sobre isso. Justo quando ele decidiu não contar a Ok, tudo voltou ao normal. Ele podia abrir a boca e falar e sua mente se sentiu livre. Foi você, sistema? Você fez isso? Axel perguntou ao sistema em sua mente. Jin. O anfitrião não tem permissão para revelar o segredo do sistema a ninguém que não tenha poder sobre o sistema. Você não respondeu minha pergunta. Você tomou conta da minha mente? Jin. O sistema não está autorizado a fazer tais coisas. Então quem fez isso? Jin. O sistema não está autorizado a dizer o nome dele. Mas o hospedeiro deve estar ciente de que há seres superiores neste cosmos. Se você não pode me dizer o nome dele, então você pode pelo menos me dizer quem é, perguntou Axel novamente. Jin. Anfitrião, use seu cérebro. Qual é o nome desse sistema? O sistema cósmico. Jin. Então quem você acha que fez isso agora? O criador do sistema? Jin. O anfitrião está correto. Então ele percebeu. Por que ele era tão estúpido? Ele sabia que o nome do sistema era o Sistema Cósmico, dito no capítulo 1, mas ele nunca tinha pensado muito sobre isso inicialmente e eventualmente esqueceu. Porque naquele ponto, ele não achava que o sistema era poderoso. Ele só mostrava suas estatísticas naquele momento. O nome do sistema é o Sistema Cósmico. Isso significa que a pessoa que criou o sistema é a mesma que criou o cosmos? Jin.
O sistema não está autorizado a responder esta pergunta. Eu não estava perguntando a você, disse Axel. Porque se isso fosse verdade, então ele estava numa merda. Uma pessoa tão poderosa não lhe daria ao sistema por capricho. Por que uma entidade tão poderosa decidiria lhe dar tanto poder? Isso é só para seu entretenimento ou ela queria ganhar algo dele? Essa foi a pergunta que o fez refletir. Capítulo 123. Ei, garoto. Garoto, você está aí? Perguntou Ok. Sim, Ok. Desculpe por ter me distraído, respondeu Axel. Eu pensei que você tivesse tido um derrame cerebral ou algo assim. Não me assuste como aquele garoto. Acabei de nomeá-lo meu sucessor, disse Ok. Axel estava praticamente resmungando para si mesmo e olhando para o céu por alguns minutos. Ok pensou que Axel tinha enlouquecido. Desculpe por isso, Ok. Às vezes faço isso quando tenho algo em que pensar, respondeu Axel, desculpando-se. Então, seus 2 pokémons aprenderam psíquico. Você está com sorte, garoto. Psíquico pode ser usado de várias maneiras se sua teoria estiver certa. Ok deu sua opinião de especialista. Blue não estava lá no momento. Blue tinha planejado ir para outra terra desconhecida e queria passar alguns dias com sua família. O mundo Pokémon era muito vasto e muito dele era inexplorado e perigoso. Mesmo que Blue fosse um antigo campeão, ninguém poderia garantir 100% de segurança nessas terras a menos que você fosse um monstro como o Professor Carvalho. Então, agora restam 3 dos seus Pokémons. Qual você quer ir primeiro? Perguntou Ok. Axel escolheu Bulbasauro. Os planos de treinamento que ele tinha para Bulbasauro dependiam amplamente de sua tipagem Poder Oculto. Mesmo que não fosse como Axel esperava, Axel acreditava que poderia se tornar um segundo Azirama Senju, mas uma boa tipagem diminuiria o tempo e os recursos pela metade. TMS eram como um disco que se dissolvia na cabeça do Pokémon e o Pokémon absorvia o conhecimento sobre ele. Como Bulbasauro não havia evoluído completamente, levou 30 minutos para Bulbasauro, até que Axel visse as mudanças. Uma aura azul cobriu o corpo inteiro de Bulbasauro e começou a desaparecer lentamente. O chão ao redor dele ficou molhado e Axel recebeu a notificação. Jim, Bulbasauro despertou seu poder oculto. Poder oculto, água. Porra isso! Gritou Axel e pulou mais alto que pôde. O tipo que Axel esperava era água. Hashirama Senju era um usuário de madeira. No mundo Naruto, pedra e água eram misturados para obter um usuário do tipo madeira e agora Bulbasauro tinha um tipo água como seu poder oculto. Obviamente Bulbasauro não era um Pokémon do tipo pedra, mas ele sentiu que suas vinhas seriam mais fortes no futuro. Ele poderia usar terreno gramado no futuro e combinar seus movimentos do tipo grama com água poderia torná-lo um forte usuário do tipo madeira. Agora Bulbasauro tinha dominado o dia ensolarado e síntese tanto quanto seu pequeno corpo podia. Não ser evoluído tinha muitas desvantagens, mas Axel não queria que Bulbasauro evoluísse agora. Ele poderia usar uma pedra de folha e fazê-lo evoluir agora, mas decidiu contra isso. Ele poderia esperar, mas queria que fosse um tanque para sua equipe. Você parecia muito feliz com Bulbasauro recebendo um tipo de água em seu poder oculto. Você realmente queria tanto isso? Perguntou Ok. Ele estava curioso para saber por que Axel estava tão feliz. Sim, não quero dizer como estou pensando em criá-lo, pois ninguém nunca fez isso antes. Então pode não se tornar realidade. No entanto, se tornar realidade, Bulbasauro pode ser o Venusauro mais poderoso que já existiu e pode ser meu Pokémon mais forte no futuro, disse Axel. O mistério de Axel deixou Ok ainda mais curioso, mas ele era um velho sábio. Ele sabia quando não importunar. Então ele ficou quieto. Então ele usou isso no Charmeleon. O Charmeleon levou cerca de 20 minutos para fazer algum efeito. Axel então recebeu a notificação disso. Jim, Charmeleon despertou seu poder oculto. Poder oculto, dragão. Um treinador normal ficaria feliz com esse resultado, mas Axel não. Ele esperava que Charmeleon despertasse o tipo pedra ou elétrico. Pedra e fogo poderiam se combinar e virar lava, o que era muito bom até de se pensar. E elétrico poderia evoluir para iluminação, o que seria melhor do que fogo, pois iluminação é rápida e ambas são destrutivas. Vendo Axel com uma cara decepcionada, Charmeleon e Ok ficaram surpresos. Charmeleon estava se sentindo um pouco deprimido, já que Axel não estava feliz. Ele pode estar bravo com todos eles agora, mas sabia que Axel era um bom e talentoso treinador. Vendo Axel infeliz, Charmeleon pensou que seu futuro poderia não ser tão brilhante quanto o de Bulbasauro. Ok então perguntou, por que você está tão infeliz agora? Charmeleon despertando um tipo dragão é o melhor que já vi entre seus 4 Pokémons. Não foi bem com meus planos futuros. Por que você acha que Charmeleon ter um tipo dragão é bom? Perguntou Axel. Ok deu um longo suspiro, pronto para dar outro longo sermão em Axel, e então disse, você sabe a classificação dos Pokémon? Sim. Ok, então lixos. Axel ficou surpreso que Ok fez uma pergunta tão básica, mas ele respondeu. 1. Bebê. 2. Comum. 3. Incomum. 4. Raro. 5. Elementar. 6. Pseudo-rei. 7. Rei. 8. Pseudo-campeão. 9. Campeão. 10. Mestre. 11. Deus. Embora se diga que somente Arceus alcançou o nível de Deus. Certo e errado, respondeu Ok. Ok então continuou, você está certo sobre a classificação, mas errado que apenas Arceus alcançou a classificação Deus. Existem poucos Pokémons que alcançaram a classificação Deus. Meu, Dialga, Palkia, Giratina e alguns. Arceus é simplesmente mais poderoso do que eles. Agora, você deve ter notado que meu Charizard tem algumas escamas de dragão em seu corpo e é completamente diferente dos outros Charizards, disse Ok. Axel assentiu com a cabeça. Ele tinha notado, mas não perguntou a Ok, pois pensou que era algo que Ok não responderia. Meu Charizard agora está no pico do rank mestre. As escamas de dragão que você vê são porque ele está treinando duro o suficiente para atingir o rank Deus algum dia.
Respondeu. O quê? Um Charizard para atingir o nível de Deus? Axel arfou. Era um conhecimento completamente novo para ele. Sim, de fato, todo Pokémon tem o potencial de atingir o nível Deus, disse Ok.